Bem, tivemos problema na abertura da sala e na ligação da aparelhagem. Disso decorre o atraso. Sempre fazemos alguns comentários conjunturais, mas todos vocês são muito bem informados, estão acompanhando a complexidade da conjuntura que todos nós estamos envolvidos, né? Daqueles que acham que não foi golpe, daqueles que querem ver aprofundado o golpe e daqueles que querem que a gente retome a luta e consiga restabelecer eleições, um Estado democrático de direito, que pelo menos irá possibilitar-nos avançar na luta. Bem, no nosso curso, a aula de hoje terá como tema como fica o ensino fundamental e médio com mais um golpe conservador no Brasil? É uma pergunta. Né? Teremos uma mesa composta pela professora Nora Krausix, Dirce Zan, nossa ilustre diretora, e o professor Antônio José Lopes. Bigode. Não irei fazer a leitura do currículo de cada um deles, são todos mais do que professores, doutores e tendo produção acadêmica no campo, são nossos camaradas e que topam estar aqui trabalhando e atuando para fazer uma análise, contribuindo para analisar o golpe. Currículo Lattes está disponível, todo mundo pode acessar. Podemos começar? Sim. Nesta ordem, a Nora, depois a Dirce e depois o professor Antônio Lopes. Não, vai ser a Nora, o Antônio e a Dirce. Oi? Vamos, a partir do que a gente conversou, acho que melhor era eu começar, continuar com o professor Antônio e o grande final com a professora Dirce. Tá bem. Vocês mandam. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Vamos tentar ser o mais breves e concisos possível para recuperar o tempo que se precisou para armar o equipamento e a partir daí as dúvidas a gente poderá ir esclarecendo. Bom, também não vou me estender em dizer o prazer que eu tenho de hoje estar deste lado, tanto quanto o prazer que eu tive de assistir todas as falas, todas as apresentações que tivemos até agora e também compartilhar com vocês não só as discussões, como também os sentimentos, angústias e inclusive as risadas. Bom, já temos o certificado, já podemos ir embora, mas tudo bem. Já está, já podemos ir, já está. Já. Falta o cheque, por isso que não dá. Bom, eu vou ir diretamente ao tema. Muitos de vocês sabem que eu venho pesquisando o ensino médio já faz vários anos e que nos últimos tempos temos nos focado alguns professores, entre eles a Dirce e outros, a analisar a reforma de ensino médio que começa a ser implementada supostamente daqui a poucos meses. Eu não vou tratar toda a reforma do ensino médio, seria impossível. Eu resolvi focar nos argumentos oficiais da reforma, na narrativa utilizada pelos meios de comunicação e também pelo próprio MEC para justificar a diminuição do tempo de formação geral e a inclusão de várias opções formativas que se traduzirão de fato em distintas trajetórias educacionais do ensino médio por parte do jovem. Então, é nisso que eu vou focar. As três afirmações que vou tentar desenvolver de maneira bem rapidinho são: uma, a reforma do ensino médio é uma inovação na educação brasileira. 2, já acontece em outros países a diversificação em diferentes opções formativas.
3, os jovens terão a possibilidade de escolher segundo seus interesses, o que tornará a escola mais interessante para eles. Eu vou trabalhar com estas 3 afirmações que vocês devem ter escutado já muitas vezes, principalmente através da propaganda feita na televisão e também nas entrevistas ao pessoal do MEC e etc. Então, a primeira é uma inovação na educação brasileira. Eu vou começar para discutir esta afirmação com a seguinte ideia. É uma reforma que só podia acontecer em um governo ilegítimo e sem debate democrático. Por quê? Porque ele atinge um dos temas mais caros da história da educação no Brasil, que é a relação entre formação geral e formação profissional. Este tema é um tema de conflito, um tema de projetos realmente antagônicos, colocados às vezes em cima da mesa, outras embaixo da mesa, como foi o caso desta reforma, e que é um dos motores que levou das décadas do 40 para cá, há uma quantidade de reformas constantes que afetaram principalmente o ensino médio, inclusive em um período, até os 80, que nem tínhamos um ensino médio suficientemente expandido, pelo contrário, bastante limitado a uma elite. Como todos vocês sabem, nós no Brasil tivemos um sistema dual. Isto significa 2 redes, a rede de ensino profissionalizante e a rede de ensino médio, que podemos chamá-lo propedêutico, generalista, paralela, sendo que só a rede de ensino médio geral permitia o ingresso à universidade, e a rede do ensino profissionalizante, que se desenvolveu em parceria com as empresas, era de caráter terminal. Foram muitas as lutas para que, bastante tarde, se a gente pensa com relação a outros países, inclusive latino-americanos, só no finais da década dos 60, as 2 redes passam a se tornar equivalentes, no sentido de ter os mesmos direitos, oferecer os mesmos direitos a seus estudantes. Então, por isso que eu digo que esta reforma, esta divisão que vai fazer a reforma em uma opção ensino profissionalizante e em outros conjuntos de opções que vão abarcar a formação geral, ela não é uma inovação na educação brasileira, todo pelo contrário, ela retoma o conflito entre vários projetos antagônicos com relação a este tema e o resolve da maneira mais autoritária que podíamos imaginar, e ao mesmo tempo voltando para trás quase 40, 50 anos com relação ao debate de que tipo de formação técnica, se tem que ser estritamente instrumental ou não, e por aí vai. Hoje, claro que não é a mesma coisa. Hoje, essa instrumentalidade pensada para o ensino profissionalizante toma um outro perfil frente às mudanças do mundo do trabalho. A formação para ser empreendedor passa a estar para estar em condições de empregabilidade. São as 2 competências que, de alguma maneira, englobam todas as outras que vêm se discutindo da década do 90 para cá, com o conceito de competências, e anteriormente com o conceito de habilidade. O empreendedorismo é a competência, entre aspas, que de alguma forma vai permitir ou promete aos jovens um futuro de sucesso. É importante colocar uma segunda parte desta frase: um futuro de sucesso em um mundo sem trabalho.
es un pequeno detalhe. Uma outra possibilidade que pode acontecer com a opção formativa de formação profissional indicada na reforma do ensino médio é que se torne uma opção formativa de terceira categoria. Todos vocês sabem que existe a formação técnica a través dos institutos federais e a través, no caso de São Paulo, do Paula Souza. Tentar, entre aspas, competir com essa formação em escolas que não têm a tradição desse tipo de formação, que não têm estrutura, que não têm condições materiais, que o tempo será muito mais curto, evidentemente temos só duas possibilidades: ou formar este futuro empreendedor, que realmente não precisa de grandes formações técnicas, é muito mais uma mudança de atitude frente à vida, ou uma formação técnica de terceira categoria. Um bom exemplo para isto é o projeto do Paula Souza. Vai me acompanhando. Um bom exemplo disto é o projeto do Paula Souza, que está abrindo um conjunto de institutos aceitaram abrir uma outra formação técnica, ou seja, uma formação técnica com menos horas e nos moldes da reforma. Então nós teremos dois Paula Souza, um Paula Souza de ensino integral, com uma formação, com uma proposta pedagógica do ensino médio integrado, e um outro Paula Souza para aqueles jovens que não podem ir o dia, segundo o discurso oficial, não poderão ir o dia todo para a escola e então ficarão algumas horas fazendo sua formação técnica. Bom, mas também tem outro aspecto que me parece interessante. A gente foca principalmente sempre, quando fala deste tema, na educação técnica, mas eu acho que outro aspecto importante é que, na verdade, esta proposta curricular de até 1.800 horas para uso de formação geral e depois opções formativas, ela não permite uma formação sólida, geral, para todos os jovens que estejam nessa mesma escola, seja aqueles que escolhem ciência ou aqueles que escolhem outra modalidade. Esta ideia de uma formação geral tão pequena e sem nenhum tipo de regulamentação, salvo matemáticas e português, como vai explicar melhor o professor Antônio, isto acaba restringindo ao conjunto dos adolescentes a possibilidade de conhecer diferentes linguagens, forma de construção do conhecimento e por aí vai. O outro ponto a outra afirmação já acontece na maioria dos países. Eu digo que isto é uma meia verdade. Eu não vou contar agora os detalhes dos modelos, por motivos óbvios, mas existem vários modelos. O que tem em comum todos os modelos, menos o modelo da Alemanha, é que tem uma base de formação geral sólida e, posteriormente, a construção posteriormente se oferece aos alunos diferentes opções e também essas diferentes opções elas se oferecem com um leque de disciplinas tanto obrigatórias quanto optativas muito amplo. Então depois podemos até ver o caso do Canadá, o próprio Estados Unidos. A diferença deles, a Alemanha conserva o modelo do século XIX, que sim, divide as opções em duas opções formativas, ensino técnico ou a possibilidade de ingressar a propedêutico para a universidade, a os 10 anos de idade. A discussão do modelo alemão acompanha pelo menos 4 ou 5 décadas entre os que o defendem e entre os que atacam esse modelo por considerá-lo desigualitário. Já estou aqui? Está. Não, tudo bem.
a terceira afirmação que eu queria comentar é: os jovens terão a possibilidade de escolher segundo seus interesses, o que o tornará a escola mais interessante para eles. Esta afirmação não é uma meia-verdade, ela é uma falácia. E ela é uma falácia pelo seguinte: primeiro, ela é uma falácia muito grave, porque ela engana a população e, da forma que está proposto, ele produz, ou pode chegar a produzir, um aumento importante de diferenciação e segmentação regional e institucional. Por quê? Porque a lei fala de 5 opções formativas. Quem vai decidir quais dessas opções formativas, se 1, 3 ou as 5, serão oferecidas em um determinado estado ou em uma determinada escola, vai ser uma decisão do estado ou da escola em diálogo com a comunidade. Ou seja, não há obrigação de ninguém, nem do estado, nem das escolas, de oferecer as 5 modalidades para que o aluno possa escolher. Isso vai depender das condições materiais, dos recursos humanos e do próprio projeto da cidade na qual a escola esteja inserida. Ou seja, o aluno pode estar indo a uma escola ou ingressar a uma escola de seu bairro que tenha só uma opção formativa. Está escolhendo o quê? Ou que tenha 2. Pode escolher entre uma e outra. Então, isso é realmente uma falácia. E muito mais se pensarmos que vai fazer essa suposta escolha a partir de uma base muito restrita, principalmente só as 2 disciplinas. Então, para terminar, depois dessas 3 afirmações, podemos desenvolvê-la um pouco mais, chegamos ao que eu estou chamando o coração da questão, o que tem um pouco em comum estas 3 afirmações. Em toda reforma, e se expressa nestas 3 afirmações, nós observamos a retirada do poder político do Estado. Ou seja, é parte de um processo de tirar o poder político dos Estados nacionais, transferindo o verdadeiro poder para os grandes grupos econômicos. Neste caso, é a retirada do poder político do Estado sobre o que ensinar na escola pública. Este é um momento propício, sem dúvida, porque há em determinados grupos sociais, e às vezes muito diferentes entre eles, uma forte resistência à escola, à ideia de escola como instituição, seja pelo seu formato, seja pelo seu conteúdo. Nós temos hoje, no Brasil, uma importação de modelos, principalmente norte-americanos, ou pelo menos que surgiram nos Estados Unidos, que são as escolas com gestão privada, que são as escolas, o homeschool, as escolas na casa, que a escola sem partido, e por aí vai. Instaura-se uma cultura, através desta proposta da reforma, instaura-se uma cultura mediada pelo dinheiro, por valores neutros, entre aspas, como a propriedade individual, a responsabilidade individual e a meritocracia, o empreendedorismo, empregabilidade, competitividade, etc. Instaura-se uma profunda dominação da hegemonia do poder norte-americano no plano cultural. Un buen ejemplo, o un mau ejemplo disto, es que cuando se entrevistou o advogado que fez o programa da Escola Sem Partido, ele falou com muito orgulho que ele se inspirou no Código da Defesa do Consumidor. E então, para finalizar, sim, e deixar um tempo para falar meus colegas, podemos dizer que é a reforma da flexibilização, da desregulamentação, da privatização, seja do currículo escolar, seja do conhecimento, seja da profissão docente. E eu vou ler uma frase do professor
Antônio Nova, que eu acho extremamente bonita, que diz o seguinte, em uma entrevista que Carta Escola fez para ele a respeito da reforma. Os percursos formativos, na prática, mantêm a tradição de que os pobres servem para ser operários e os ricos doutores. É o que chamamos do novo vocacionalismo. Agora, o melhor da escola pública está em contrariar destinos. Podemos ser amanhã uma coisa diferente do que somos hoje. Uma escola que confirma destinos, que transforma em operário o filho do operário, é a pior escola do mundo. Bom, para depois qualquer coisa podemos conversar um pouco mais. Obrigada. Muito bem. Bom, boa tarde, boa noite. Olha, aqui para mim é uma honra estar aqui nessa mesma trincheira, né? Vamos entender assim. Eu sou da área da educação matemática, tá? E tenho acompanhado o preparativo do golpe desde final de desde 2013 mais ou menos. Então eu vou trazer um pouco dessa memória, tá legal? Porque assim, eu, apesar de ser um especialista em didática da matemática, em currículo e etc e tal, eu também sou jornalista. Tá? Então eu vou trazer algumas informações que eu tenho, porque eu estou numa relação híbrida no meio. Eu faço parte também do GEDUCA, que é uma associação de jornalistas de educação, e isso daí me dá a possibilidade de ter outras perspectivas na análise das coisas. Vamos lá. Eu tinha várias frentes de discussão, mas eu vou partir do seguinte. Acho que é importante a gente conhecer um pouco uma espécie de cronograma disso que aconteceu, né? Essa linha do tempo dessa coisa que nós vamos concluir, que é o golpe na educação, né? Já em 2013, teve uma reunião nos Estados Unidos que juntou uma série de empresários e alguns deputados que tomaram a frente aí de encaminhar junto ao Congresso as tais das reformas, né? E logo em seguida se criou o tal do Movimento pela Base. Para quem não conhece o Movimento pela Base, ele é uma espécie de sindicato particular aí de algumas empresas que têm suas instituições, né? Fundação Lehman, Instituto Unibanco, Itaú, Bradesco, Gerdau. A lista é razoavelmente grande, tem uns 30 ou 40 participantes, né? E é importante pontuar isso, porque é esse Movimento pela Base que determinou a pauta tanto da BNCC como da reforma, né? Ali dentro do MEC. Né? Até 2014, durante 3 anos, um grupo composto por aproximadamente, deixa eu encontrar o nome aqui, sempre poucos especialistas em educação, eles produziram um documento chamado Por uma Política Curricular para a Educação Básica, Contribuição ao Debate da Base Nacional Comum a partir do Direito à Aprendizagem e ao Desenvolvimento. Esse documento levou mais ou menos 3 anos, participaram especialistas do Brasil todo, de praticamente todos os estados, representativo de muitas e muitas instituições importantes, que tinha como seus itens reconhecimento das práticas culturais, valorização dos saberes, linguagens, preservação do patrimônio, formação e atuação política, relação trabalho, ciência, tecnologia e cultura, apropriação de conceitos e procedimentos, historicidade, reflexão crítica, cuidado de si, apropriação de estratégias, atuação consciente, desenvolvimento de interesses e motivações, compreensão da centralidade do trabalho. Esses eram os itens que organizavam esse documento. Esse documento foi publicado pelo MEC em julho de 2014 e no final de 2014 ele já estava numa gaveta, porque nessa altura do campeonato, tá, essa pauta já estava na mão do que o professor Luiz Carlos Freitas, aqui da Faculdade de Educação, chama de os reformadores empresariais, né? Curiosamente, no início de 2015 começa um grande movimento, porque o Movimento pela Base, ele tem
tem bastante recursos, né? Uma assessoria de imprensa realmente eficaz, e, de repente, da noite para o dia, eu fui acompanhando, eu estou com todos os recortes aqui tem recortes desde 2015, os editoriais dos grandes jornais começam a falar da necessidade de uma base, e a construir um discurso que fazia pensar que o clamor pela base era um clamor que estava vindo das salas de aula, que estava vindo dos educadores, que estava vindo das universidades, etc. e tal. Isso tudo era absolutamente falso. Esse movimento ele começa logo depois que foi aprovado o PNE. Tá? Só que dos itens do PNE, a gente está em torno da base aí, quase que uma pauta exclusiva desde 2005. Né? Curiosamente, essa mesma instituição, ela banca um evento aqui no Brasil que traz uma ministra da Austrália, e de repente, quando você está lá na página da Fundação Lehman, você tinha os documentos curriculares de alguns países que eles achavam que eram simpáticos. Eu até tenho uma entrevista aqui de um especialista australiano dizendo que sim, o Brasil poderia aprender muito com a reforma australiana. E só por curiosidade, quando eu pego a primeira versão da base, tá, eu denunciei no Encontro Nacional de Educação Matemática que a base de matemática ela era um recorte e cola da base australiana. Tá? Só que eu não estou questionando a base australiana, ela é legítima para a Austrália. Tá? Foi construída em 8 anos, não foi escrita em 2 meses, como aconteceu aqui no Brasil. Tá? 2 meses. Certo? 2 meses você vai construir um documento curricular? Não. Só em 2 meses você traduz um documento curricular e faz o recorte cola. Né? Embora isso daí tenha sido negado, a base de matemática era um recorte cola do documento australiano, tá? E do Common Core americano. Paralelamente a isso, nós temos... Opa, puxa vida, eu vou ter que fazer... Eu vou fazer uma listagem aqui rápida. Quando eu estou querendo dizer que foi um golpe, né? Veja o que acontece. Paralelamente começa a discussão de escola sem partido. Então, um outro setor se articula e tem apoio de mídia, né? Tem mídias, etc. e tal. Surge a PEC 241/55 de 2016, que corta os gastos. Logo em seguida, vem a reforma do ensino médio por medida provisória. Alguns balões de ensaio, né? Por exemplo, foi anunciado que filosofia, sociologia, artes, educação física ia cair fora. Isso foi um balão de ensaio. Logo depois foi negado. Mas se você ver a última versão, não vai ter lugar para essas disciplinas, tá? Porque a base que será real será aquela em que as escolas vão se sentir pressionadas a preparar os alunos, que é o que vai cair nos exames, né? Então, mesmo que eles digam por aí, né, que base não é currículo, ela vai se tornar currículo na medida em que os professores vão se sentir absolutamente pressionados para preparar os alunos para as provas de larga escala, e essas provas de larga escala são determinantes porque elas ajudam os governadores que consideram que que o professor é um estorvo, então às vezes batem nos professores, né, mas na maior parte das vezes que eles estão desmontando a ideia da carreira, né? Então, por exemplo, São Paulo tem uma política de bônus de acordo com o resultado das escolas no IDEB. Curiosamente, preste atenção, isso aqui é apenas uma amostra, isso aqui é de 2014, já tem editoras que estão produzindo materiais didáticos para você treinar os alunos nas vésperas dos exames. Esse aqui é da editora Moderna, chama-se A Prova Brasil. Tá? Eu, como sou um especialista em educação matemática, eu recebo em vésperas de provas, pedidos de secretarias que querem que eu vá lá dar um curso rápido para os professores para elevar a nota da escola, obviamente que eu me recuso. Né? O que acontece? Tem várias coisas sobre a reforma do ensino médio que eu não vou tocar no assunto, mas eu quero tocar num especial, que é alguma coisa que nós, jornalistas, chamamos de jabuti, que é o tal do notório saber.
O que é um jabuti na linguagem jornalista? É aquela ideia, jabuti não sobe em árvore. Se tem um jabuti na árvore, alguém colocou. Então, jabuti é essa coisa que, de repente, deputados estão discutindo um projeto e aparece alguma coisa que é muito... é de interesse muito particular de algum setor e coisa parecida. E aparece esse notório saber que vai permitir que o contratante, tá, reconheça certifique, né, que alguém pode dar um curso tal. O discurso é que é só para as áreas técnicas, mas cuidado, a gente sabe exatamente como é que é isso, né? A gente sabe que na hora de contestar vai-se tempo e não vai acontecer. Só por curiosidade, essa coisa do notório saber, o professor Luiz Carlos Freitas, ele já há um ano e meio atrás, ele postou no blog dele uma empresa que se propõe a preparar professores em 5 semanas. Né? Então, pensa na história do notório saber e preparar em 5 semanas, e você vai entender claramente, porque você que já ligou para a NET ou para a Vivo, você sabe muito bem, as pessoas são treinadas para te atender de acordo com um determinado roteiro. Não necessariamente elas entendem de telefonia ou de televisão. Né? Logo em seguida, outros balões de ensaio, né? Fim do PIBID é um balão de ensaio, né? Mas a gente acha que vai acabar mesmo. O PNAEC, que estava em curso, a Maria Helena, tá? Quando ela toma posse em julho, numa reunião pública, que é a mesma reunião em que ela tirou a BNCC do ensino médio, né, que foi lá em São Paulo, ela disse que vai acabar com o PNAEC porque o PNAEC não mostrou relação com as prefeituras. Só que o seguinte, o PNAEC estava em curso, não tinha nenhum dado a respeito disso, ela estava 2 meses no máximo no Ministério. A ideia é que o PNAEC deixa de existir, mas vai ter edital para que os reformadores especiais cuidem da formação de professores. Para isso, para eles é muito importante afastar a universidade. Com relação à universidade, eu assisti vários depoimentos e mesas redondas, né, em que representantes desses reformadores empresariais usavam um linguajar do tipo seguinte: é hora de tirar a academia é muito acadêmica, etc. e tal. Já vou. Querendo criar uma animosidade entre professores e a academia, seja na avaliação dos livros, seja na participação da discussão da base ou da reforma. Né? Com relação a isso, é importante chamar a atenção que a BNCC, quando ela aparece na versão 3, ela é publicada, tá? Tem uma lista de instituições, tem mais ou menos 50, 60 instituições, Sociedade Brasileira de Educação Matemática, Sociedade Brasileira de Física, SBPC, etc. e tal. Tá? Eu tenho aqui uma pilha de pareceres das instituições questionando de cabo a rabo a BNCC. Nada do que foi proposto pelos especialistas chamados pelo MEC foi considerado na versão 2 e na versão 3. Tá? Há outros fatos que mostram, né, por exemplo, que tem que ser considerados. Por exemplo, quando sai o resultado do Enem, não aparece o resultado das escolas federais. Isso tudo no mesmo pacote. Por quê? Porque os dados das escolas federais colocavam. As escolas federais, se fossem um país, elas estariam em 12º lugar no PISA. Né? E aí se usou uma desculpa esfarrapada. Uma outra questão que está na ordem do dia, eu não sei qual é o fôlego, é a questão do Enem para professores. Né? A ideia é de certificar, ou seja, deixar o professor na defensiva, sempre preocupado se ele está sendo eficaz ou coisa parecida. E aí eu quero colocar um outro detalhe para vocês, que passou batido. A imprensa caiu na esparrela e não percebeu isso. Né? Para anunciar a base, eles chamaram um ex-ministro de Educação de Portugal. Mas eles não chamaram o ministro da atual gestão. Eles chamaram o ministro que tentou implantar lá
do governo de direita, não esse atual que se chama Geringonça, que é um aglomerado de partidos de esquerda. Então ela traz o Nuno Crato, que tentou impor lá em Portugal essa questão da certificação dos professores, colocar os professores na defensiva. Há outras coisas que se pode falar: tentativa de tirar o Paulo Freire o título de patrono da educação brasileira, balões de ensaio, de entrevista da própria Maria Helena falando que a universidade pública não estava eficaz, que era necessário que ela não fosse mais gratuita. Houve a chantagem do PNLD, feita pela própria Maria Helena. O que é isso? A base ainda não foi aprovada pelo CNE, mas o PNLD impõe que os livros sejam ipsis literis de acordo com a base. Aí ela cria uma saia justa, porque isso funciona como uma chantagem, do tipo assim: se vocês não aprovarem do jeito que a gente quer, não vai ter livro. Né? E isso daí aconteceu. Outro balão de ensaio, mas também foi abortado por atenção de alguns setores da imprensa. Quando eu falo setores da imprensa, eu não estou falando dos editorialistas, estou falando dos repórteres. Foram aqueles repórteres ligados ao GEDUCA que denunciaram que na versão que nós recebemos 3 dias antes, tá? A questão do gênero fazia parte da base. Isso foi tirado na canetada no dia do anúncio, por pressão da bancada evangélica. Tá? O ensino à distância, quando ele virou uma matéria de jornal, o Mendonça saiu correndo dizer que não, tal. Enfim, eu também poderia falar, tem um montão de dados, mas deixo para depois, das várias falácias no discurso da base, né? Então, eu só vou chamar a atenção em relação a essas falácias. Tá? A principal delas, para mim, é a questão da grande participação dos 12 milhões de pessoas que participaram da base. Isto é falso, não aconteceu, já foi provado isso, já saiu um artigo do professor Fernando Cássio da UFABC, que mostra que, na verdade, é o seguinte: eu, por exemplo, eu fui lá na primeira versão, eu li item por item, a cada clique que eu dei em cada verbete, contava uma pessoa, então eu estou valendo por 232. Tá? Aí eles construíram esse número de 12 milhões. Também é falacioso a grande participação das secretarias estaduais. Eu entrei e participei da audiência pública aqui em São Paulo. Tá? Eram 7 professores, 6 escolhidos a dedos por diretores que foram convidados a convidar algum professor, e eu entrei. Eram 7 para decidir a posição de todo o Estado. No grupo que eu estava, a gente derrubou os itens da base de matemática, mas não apareceu no relatório. Tá? Bom, eu tenho uma lista enorme de mentiras, né? Fui para Portugal, que teve um congresso curricular o ano passado, e no início de 2016, porque eu não aguentava ver a propaganda da televisão com a lozinha escrito Portugal, e nós estamos fazendo igual a Portugal. Como eu tenho amigos e conheço muito o que estava acontecendo lá, eu fui lá, entrevistei o ministro, entrevistei diretores, entrevistei professores, etc. e tal, tá? E a ideia era falar: olha, o que está acontecendo lá é totalmente diferente, não é nada disso. E mesmo nos Estados Unidos, que eles falam, o Common Core, etc. e tal, o jornalista Fábio Takahashi fez uma grande matéria, falando assim: não é bem assim, muitos estados estão abrindo mão daquilo, e etc. e tal. Né? Bom, eu trouxe mais material do que eu poderia falar, então eu deixo aí, no meio da conversa, do debate, eu puxo alguma coisa aqui que possa reforçar essa questão. Só uma pequena amarração. Quando eu coloco essa lista de mentiras, de tentativa de impor uma lei por medida provisória, de fazer uma base em 2 meses, de fazer chantagem para aprovar no CNE, etc. e tal, a única coisa que me vem à cabeça é uma coisa chamada doutrina do choque. A doutrina do choque de Naomi Klein, tá? Recomendo que vocês tenham curiosidade de ver, né? Ela realmente é uma filosofia de poder que se aproveita de um momento de choque, que foi o golpe, que foi o golpismo, né?
e você aproveitar desnortear, essa desorganização para impor uma série de coisas. A Naomi Klein, ela faz um estudo sobre como a doutrina de choque ocorreu nos Estados Unidos quando teve o furacão Katrina. Tá? A gente só vê as imagens do furacão, a gente não sabe que eles aproveitaram para desmontar escolas, para demitir professores, para fazer um arranjo num sistema lá, para colocar empresas para ganhar dinheiro e assim por diante. Tá? Bom, por enquanto... Boa noite a todos e todas. De fato, parece uma maratona. A gente está aqui numa labirintite acadêmica e mental, né? Quer dizer, é tanta coisa que a gente está vivendo que é difícil organizar e ainda tem essa pressão do tempo também, né? Mas vou tentar aqui também trazer alguns apontamentos do que tinha me proposto a partir do tema da mesa. Ouvindo o Antônio falar, quando ele fala dos recuos, né? Vem a educação à distância, e daí a mídia divulga, e daí se recua, aí me reporto ao tsunami, né? Porque diz que o mar recua e aí vem o tsunami, não é? Quer dizer, então esse recuo que se tem feito a partir das denúncias que são feitas na mídia só deixa a gente mais cabreiro do que virá, né? Então, pegando pela perspectiva da reforma do ensino médio, que era uma coisa que eu tinha proposto aqui com a Nora de conversar, né, e junto com o Antônio, e olhando para o campo do currículo, em especial eu queria chamar a atenção para esse aspecto da educação à distância, porque ganhou a mídia, né, dos 40% do curso de ensino médio ser oferecido à distância, e daí imediatamente disseram, não é verdade, no MEC isso não é consenso, mas no texto da lei está lá explícito da educação à distância, e o que é mais complicado e que só me remete à imagem do tsunami, que isso se dará em parceria com as empresas de radiodifusão. Então, assim, não tenham dúvida de que virá coisa muito pesada com relação ao ensino médio sendo ofertado em educação à distância. Então, eu só queria, nesse aspecto, tocar isso e vou me ater agora à questão específica mais de currículo, que tinha sido que a gente tinha aqui combinado, para falar um pouco da questão do professor. No caso do currículo do ensino médio também, quando fica explícito a obrigatoriedade das disciplinas de matemática e português, isso está claro também porque essa decisão, né, na articulação com os exames de grande escala, que a gente sabe que são essas as disciplinas que mais têm sido cobradas dos estudantes. Mas, junto a isso também, consta lá como outra disciplina obrigatória, e o restante vai ser definido pela base, a disciplina de inglês. E no texto da lei também diz como que será ofertada essa disciplina. Será ofertada em locais e horários definidos pelas secretarias de ensino, o que remete, de um certo modo, a possíveis parcerias com instituições privadas, escolas de língua, oferecendo a língua estrangeira. Então, o que está posto no texto da reforma, para além do que Nora aqui já destacou muito bem, né, e o professor Antônio também, é um aprofundamento da desqualificação do trabalho do professor, né, assim, da precarização e da terceirização desse trabalho com as parcerias em várias outras empresas. E, no caso do professor em si, no interior da escola, que também vai passar por uma série de afrontas. No texto da reforma, o que nos causa surpresa, também nos deixa, né, bastante preocupados, é a questão do notório saber, que o Antônio aqui também já destacou. E lá no texto da lei diz que esse notório saber será validado pelos sistemas de ensino, atestado por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais, seja da rede pública ou privada, né? E o notório saber, está claro lá no texto que ele será exclusivo para a formação técnica profissional, como o Antônio também fez menção. No entanto, isso não está assegurado que será somente para, né? Quer dizer, abre-se uma porta para que outras disciplinas possam ser oferecidas através de algo similar. E, de um certo modo, se olharmos para a realidade brasileira hoje, nós já temos um quadro em que mais de 50% dos professores que estão nas escolas públicas trabalham em disciplinas para as quais não foram formados, né? Quer dizer, eles estão atuando em disciplinas nas quais eles não têm titulação para atuar ali. Além disso, desse dado, cerca de 12% dos professores que estão atuando na escola pública brasileira, são dados do censo escolar de 2016, se não me engano, ou 2015, eles têm formação em nível médio. Então, quer dizer, a gente já vive um quadro de precarização, né, em termos de profissionais contratados na rede pública e o perfil de formação desses professores. Junto a isso, a base também vem propor não só a
atuar no currículo do ensino médio, mas também no currículo de formação de professores, né? Está dito lá que a formação de professores será revista a partir da Base Nacional Comum Curricular. E aí me toca um assunto que é pensar a formação de professores. Nós estamos vivendo já há muito tempo e tem se aprofundado de 2016 para cá. Na verdade, eu acho que tem uma outra coisa aqui que eu queria falar, um parêntese, que o professor Saviani, quando esteve aqui, ele já disse, já mencionou isso em outros artigos, de que nós estamos vivendo um retrocesso de uns 40 anos na educação, né? E isso, de fato, se a gente pega, por exemplo, o documento Ponte para o Futuro, do PMDB, pouco antes de acontecer o golpe, eles fazem menção à nomenclatura educacional que é dos anos 70. Ele fala em primeiro e segundo grau. Tá certo? Só para a gente ver que, além de todas as outras coisas que o Saviani, com muita propriedade, já trouxe aqui, eles não estão mentindo, eles estão voltando mesmo lá nos anos 70. E, no caso específico do currículo e do ensino médio, há aqui uma intenção dessa equipe que está no MEC de dar continuidade a algo que começou nos anos 90. As práticas são muito similares. Quando o Antônio fala da base curricular que está saindo agora e toda a preparação do professor para atuar com essa base, me reporta aos parâmetros curriculares dos anos 90 e os parâmetros curriculares em ação. Quem aqui está na rede há mais tempo deve se lembrar, que era também a mastigação dos parâmetros curriculares para que os professores pudessem, assim, devolver em sala de aula aquele material mastigado. Tá certo? Então, a forma de operar, ela é similar, né? Então, a gente está aqui vivendo e desconsiderando tudo o que a gente tenha vivido desde o final dos anos 90 até agora, em especial o que a gente viveu no governo do PT, os avanços que a gente teve em termos educacionais. A equipe do MEC hoje, ela se reporta aos anos 70 e aos anos 90. Todo o resto é um apagamento, a tentativa de um apagamento da memória em termos de política educacional. Bom, feito esse parênteses, voltando para cá. Então, a base comum curricular, ela tem uma pretensão não só de padronizar o currículo na escola, mas de padronizar o currículo da formação de professores. Isso está claro nos documentos, né? E isso, para nós que estamos na universidade pública, cria ainda mais uma questão, porque é uma afronta à autonomia universitária. Né? Uma das conquistas que a universidade teve nos anos 80, na Constituição Federal de 88, está lá no artigo 207, é a autonomia acadêmica e científica. Né? E a gente tem cada vez mais pressões por diferentes frentes para querer padronizar e controlar a formação dos professores no interior das próprias universidades públicas, que já é pequena a nossa colaboração na formação de professores. Né? Hoje a gente sabe que a maior parte das matrículas no Brasil, nos cursos de formação de professores, estão na rede privada e principalmente em educação à distância. E vocês já devem ter visto também que o curso de pedagogia é um dos campeões em matrícula. Né? Administração de empresa, direito e pedagogia são os campeões de matrículas no ensino superior brasileiro. Né? Então, essa tentativa de padronizar o currículo da formação de professores, que no Estado de São Paulo tem assumido mais essa posição, é o Conselho Estadual de Educação. O Conselho Estadual de Educação está numa queda de braço desde pelo menos 2011 com as universidades públicas estaduais, no sentido de implementar e infringir um tipo de currículo de formação de professores muito próximo dos ideais lá dos anos 70, daquela formação instrumental, técnica do professor, abrindo mão de uma formação acadêmica ampla, de uma formação de intelectual, do professor como intelectual. Bem, um outro aspecto que é possível a gente perceber nesse momento aí das reformas, além desse controle, dessa padronização da formação, há uma tentativa de um controle maior do trabalho do professor. Né? Tanto pela a quantidade de relatórios e formulários que aumentam nas escolas, que os professores estão tendo que preencher cada vez mais, como um controle ideológico. A Nora trouxe muito bem, né? Quer dizer, o projeto Escola Sem Partido, aquela cartilha que se deseja colocar na sala de aula de todos os professores, para que qualquer aluno possa denunciar o professor com base naquela cartilha, aquilo foi pensado a partir do Código do Consumidor. Isso quem idealizou o projeto já disse, ou seja, é tornar o aluno um fiscal do professor no sentido do que ele está trabalhando, se está dentro ou não daqueles princípios ali expostos naquela cartilha. Então, não é só um controle do trabalho, um controle pela burocracia e um controle ideológico do trabalho do professor. Então, estamos num momento realmente muito difícil. Ao mesmo tempo, surge a figura do notório saber. Veja, tanta rigidez na formação de professor, né, em controlar o currículo, em ter um controle da atuação dele, e aí a gente abre para que outras pessoas, sem uma formação específica no campo do magistério, possam atuar como professor. Essa reforma, ela dialoga também com a reforma do trabalho, com a flexibilização do trabalho.
Então, o que a gente pode ver também ao assumir a figura do notório saber é que há uma intenção explícita, né, ou precisa talvez se tornar mais explícita ainda nesse projeto todo de reforma de ensino médio, de flexibilizar e desregulamentar o trabalho do professor nas escolas, né? Em especial na figura de qualquer pessoa podendo atuar, né, no campo, na escola. O Conselho Nacional de Educação, eu não consegui localizar para a aula hoje, mas o Conselho Nacional de Educação ele já aprovou que na educação infantil, né, pessoas com formação que não seja em pedagogia poderão atuar na educação infantil, tá certo? Então, assim, uma desregulamentação da profissão de professor que cresce de várias formas nos diferentes níveis de ensino, né, através dessas reformas. Nesse sentido, então, o que chama atenção é o discurso que se faz na mídia, da necessidade de implementar e atuar para melhorar a formação de professores. E cria-se um falso problema, né? A qualidade da educação brasileira é ruim. Ela é ruim por quê? Porque isso dizem os exames. Os exames estão mostrando que ela é ruim. O desempenho dos nossos alunos é ruim. E por que ela é ruim? Por causa da formação de professores. Essa é a resposta que se tem. Não se tem outra a não ser essa. E aí, então, precisamos investir em formação de professores. E investimos como? Precisamos de pressa. Então, ampliamos os cursos na rede privada, em educação à distância, cursos rápidos, formação em 5 semanas para estudantes universitários poderem fazer um bico dando aula, né? E aí a gente forma muita gente. Existe um estudo do professor José Marcelino, da USP de Ribeirão Preto, que é de 2014, em que ele mostra que nós temos no Brasil um contingente de professores formados suficiente para atender a demanda da educação brasileira. Ou seja, a questão não está necessariamente na formação de professores. Não quero dizer que formação de professor não tem que ser revista, tá certo? Mas não está aí a grande questão. A grande questão, em especial com relação ao professor, está na atratividade da carreira, né? A gente tem um grupo enorme de jovens que se formam e não vão para a escola e que vão atuar em outro lugar. Aí, só para fechar, né, dando um exemplo dessa hipótese aqui para a gente poder trabalhar melhor, enquanto na escola pública cerca de mais de 50% dos professores que estão atuando, eles não têm formação específica na disciplina que eles trabalham, na rede privada, 60% dos professores têm essa formação. E na rede federal, que é uma parcela muito pequena das matrículas, né, em especial nos institutos federais, 73% tem formação adequada com a disciplina que eles trabalham. E aí a gente vai ver, quer dizer, onde está a grande questão? Condições de trabalho, óbvio. Tá certo? Nenhum professor, além do que os estudos apontam, né, recentes, que um professor recebe cerca de 39% a menos que qualquer outro profissional com o mesmo nível de formação que ele, né? Então, esse debate, essa corrida para formar professor tem impulsionado um mercado privado de formação de professores e, ao mesmo tempo, uma possível destruição do que nós temos de melhor de formação de professores que está no interior da universidade pública. Mas a gente pode conversar melhor sobre isso. Obrigada.